Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Victor, nós somos do Grupo 5 e hoje nós vamos fazer uma análise comparativa entre esses dois livros didáticos, O Buongiorno e O Ser Protagonista. A nossa análise vai se focar principalmente na unidade sobre física moderna de cada um desses livros, que englobam tanto física nuclear, física quântica e também relatividade geral e restrita. Para efetuar essas análises, escolhemos uma série de critérios, que tem bastante influência dos critérios utilizados pelo PNLD. Além disso, classificamos cada um desses critérios em 4 principais grupos. Essa estruturação é inspirada na estruturação feita pelo pessoal da Universidade de Berkeley. Bom, vamos passar brevemente aqui sobre cada um desses tópicos. O primeiro grupo, metas e objetivos, foca-se principalmente na equipe didática responsável por escrever o livro. Saber quais foram os seus objetivos e para quais públicos o livro escrito é direcionado. O segundo grupo, conteúdos e materiais, tem o objetivo de analisar a fundo a maneira a qual o livro foi escrita, sua estruturação, linguagem textual, visual, abordagem matemática e etc. O terceiro grupo, estratégia e atividades em classe, busca avaliar a desenvoltura daquele material dentro da própria sala de aula, como ele dialoga com os alunos, a fim de propô-los uma reflexão, como o livro tenta extrapolar o conteúdo que está sendo ensinado e como ele trata as aplicações experimentais, se há guias experimentais, de laboratório, etc. O quarto e último tópico, uso nos diversos contextos, direciona-se mais ao professor, que deve fazer uma análise a respeito de como aquele material pode ser inserido na sua escola, se ele é adequado, né, se a linguagem é acessível aos alunos, se os experimentos propostos são condizentes com a realidade socioeconômica da escola e etc. Bom, pessoal, o primeiro livro que a gente vai analisar é O Ser Protagonista. Dentro do primeiro grupo de metas e objetivos, a gente enumerou algumas coisas interessantes de se destacar. O livro ele é destinado a alunos do terceiro ano do ensino médio regular. Isso é o que está escrito logo na segunda página do livro. A equipe editorial é composta principalmente por licenciandos em física e em matemática, além de alguns professores da rede pública e privada. No texto de apresentação, né, logo ali na terceira página, mais ou menos, eles escrevem que eles pretendem promover a reflexão sobre a contribuição da física na formação do pensamento moderno, né, do pensamento científico, pensamento autônomo e etc. Além disso, ele pretende também relacionar todos esses conhecimentos, né, construídos pela ciência e pela física principalmente, dentro da sociedade, né, os impactos sociais e ambientais de toda essa construção. Além disso, ele promete que pretende passar a física, o conteúdo da física, dialogando com várias outras áreas do conhecimento, de uma maneira bem intertextual. E assim como pretende também relacionar bastante os conteúdos e aplicações com o cotidiano, né, fazer uma física do cotidiano. Por fim, ele ressalta que é muito importante o pensamento humano, né, o fator humano dentro da ciência, e que a ciência deve ser vista pela sociedade como uma atividade humana. Bom, em relação agora ao segundo tópico, dos conteúdos e materiais, o livro do Ser Protagonista, na unidade de Física Moderna, ele está dividido em 2 principais blocos. O primeiro bloco é o que ele chama de Física do Muito Pequeno, que envolve física nuclear, física quântica, efeito fotoelétrico e etc. Já o segundo bloco, que é o Física do Muito Grande, envolve relatividade geral, relatividade restrita, cosmologia e etc. No começo de cada capítulo, ele apresenta uma imagem. Essa imagem é seguida de uma série de perguntas e uma proposta de discussão. Essa discussão, segundo o próprio livro, deveria ser feita, né, deveria ser realizada entre os alunos. É muito interessante essa proposta de discussão, porque ela favorece que aqueles alunos, antes de iniciar um conteúdo, antes de realmente lerem sobre o que a ciência diz né, em relação àquele conteúdo que está exposto, eles exponham ali os seus conhecimentos prévios sobre aquilo. Então, por exemplo, na primeira parte, ele faz uma reflexão sobre a radioatividade. E os alunos, né, como todo mundo que mora no mundo moderno, tem uma noção do que é radioatividade. Então, seria bem interessante, tanto para os alunos quanto para o professor, compartilhar esses conhecimentos prévios para, né, gerar curiosidade e também gerar uma certa autonomia, né, fazer com que os alunos já iniciem aquele capítulo, aquele novo conteúdo, com uma ideia do que pode vir.
O professor também é muito interessante porque o professor mapeia mais ou menos em que nível os alunos estão, né? E ele pode utilizar também de algumas concepções ali dos alunos, que seriam alguma concepção alternativa, que não tem respaldo científico, para acabar refutando ela depois, né? Acabar entrando numa discussão de novo dentro do conteúdo já e apresentar porque aquela ideia está errada. Logo após essa proposta de debate inicial, o livro, em cada um dos seus tópicos, né? Primeiramente na física do muito pequeno e depois na física do muito grande, apresenta uma introdução, uma revisão extremamente teórica e aprofundada sobre alguns conceitos que serão utilizados ao longo do livro. No primeiro capítulo, em relação à física do muito pequeno, ele faz uma revisão sobre os modelos atômicos, desde a antiguidade clássica até o modelo eletrônico de Bohr, né? Então, aquele aluno que não tem tanto conhecimento de algum desses conteúdos, e eles serão fortemente usados durante esses capítulos, já podem ter uma ideia geral ali do que vai se tratar e também fazer uma pequena revisão, uma retomada daqueles conteúdos. O capítulo da física do muito grande já faz essa revisão por meio das contribuições cosmológicas de todos os astrônomos ao longo da história. Então, ele enumera as contribuições de Herschel, as contribuições de Halley, as contribuições de todos os outros, de Kepler, de Copérnico, dentro do pensamento científico. Isso também é muito positivo, porque ele mostra como que a ciência é feita através de uma construção de conhecimento, né? Que há um compartilhamento ali de saberes, e aos poucos esse conhecimento é construído de maneira humana também, né? Então acaba corroborando com o objetivo inicial do livro de tornar a ciência um fazer mais humano. A estruturação do ser protagonista está calcada principalmente em textos escritos. Tem algumas imagens que ajudam o aluno a extrapolar, mas a grande maioria são textos escritos. Porém, ele faz uma coisa de maneira muito interessante, que é colocar várias caixas de texto, né, espalhadas pelo livro, e essas caixas, às vezes, apresentam uma curiosidade, apresentam uma aplicação, um fato histórico, e às vezes apresentam também uma proposta de reflexão. O livro apresenta algumas caixinhas que ele chama de para refletir, que apresentam algumas perguntas assim que também podem promover uma reflexão e até um debate dentro de sala de aula, dependendo da condução da aula pelo professor. Então isso também acaba sendo uma coisa bem importante, porque acaba saindo um pouco do padrão da leitura, apesar de que o livro também apresenta muito texto escrito. Por esse motivo, inclusive, é que o livro não se foca tanto na aplicação matemática do conteúdo. É muito raro você ver, ao longo desses capítulos de física moderna, alguma dedução, seja matemática, geométrica, aritmética, sobre alguma das fórmulas que ele apresenta ao longo do livro. As fórmulas basicamente são apresentadas de maneira simples, né, às vezes com uma dedução assim muito simples, que não envolve muitos conceitos, e, né, para aquele professor que é mais tradicional e busca assim, né, desenvolver um conhecimento um pouco mais solidificado dentro da matemática, né, da física, etc., pode acabar faltando essa parte. Ao fim dos capítulos, o livro apresenta também alguns textos sobre reflexões relevantes acerca do assunto, aplicações históricas, né, fatos históricos de cientistas que realizaram aqueles conteúdos. Então, tem ali na parte de física, da física do muito pequeno, tem um pequeno trecho sobre a história de alguns cientistas que contribuíram para a construção daquele conhecimento. Então isso acaba sendo também muito, muito interessante, pois humaniza ainda mais o fazer científico e mostra que os cientistas também erram e precisam de todo o apoio da comunidade para conseguirem prosseguir. Por fim, o livro também apresenta algumas aplicações, né, alguns fatos históricos que tem alguma coisa relacionada com o conteúdo. Por exemplo, no capítulo sobre a física do muito pequeno, ele apresenta o acidente de Goiânia, né, de 1987, que foi o desastre do Césio lá em Goiânia. Então, ele fala como que é importante ter aquele conhecimento, né, da física nuclear, pelo menos básico da física nuclear, para você acabar não
né, não repetindo fatos históricos trágicos como este. Ele também apresenta algumas aplicações dos conteúdos em áreas diversas do conhecimento. Na seção sobre física nuclear ainda, ele apresenta a aplicação desse conteúdo nas áreas de agricultura, de medicina, da indústria, de eletrônica, tecnológica, etc. Então, realmente, ele consegue, pelo menos nesse quesito, relacionar a física, o conhecimento científico, né, feito pelos físicos, com o mundo cotidiano. Fala pessoal, eu sou o Igor, eu vou apresentar a parte de estratégias e atividades do livro Ser Protagonista. A estrutura da unidade temática de física moderna é dividida em duas seções. A primeira, a física do muito pequeno, da ordem de tamanhos dos átomos, abordando modelos atômicos, linhas espectrais, física quântica, efeito fotoelétrico, a dualidade onda-partícula, a física das partículas elementares e a física nuclear, e a segunda parte, a física do muito grande, da ordem de tamanhos dos astros e das distâncias celestes, abordando medidas astronômicas, modelos cosmológicos, tipos de galáxias, estrelas, teoria da relatividade especial e geral de Einstein, a expansão do universo, o Big Bang e teoria moderna do universo. O livro apresenta exercícios resolvidos após cada temática abordada. Em seguida, é proposto exercícios dissertativos que a equipe do livro Ser Protagonista desenvolveu. É mostrado também uma sessão ao final da unidade temática com exercícios focados nos vestibulares. As respostas dos exercícios são apresentadas no final do livro. No final da unidade temática também, quadros sobre a história da física e as contribuições de grandes físicos são apresentados. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, esse quadro aqui que fala da Marie Curie. O livro apresenta ainda sugestões de experimentos para os alunos desenvolverem. Vou apresentar um pouquinho mais sobre esses experimentos nos próximos slides. O material didático propõe também um projeto para a classe de alunos desenvolver. E a temática enunciada nesse projeto seria sobre a física clássica e a física moderna, analisando as influências culturais, sociais e filosóficas do pensamento da física clássica e da física moderna e analisar seus impactos nos dias atuais. Em cada capítulo é proposto uma discussão inicial em cima de uma figura, para saber os conhecimentos prévios dos alunos e gerar curiosidade sobre os assuntos a serem abordados no capítulo. Os questionamentos iniciais são retomados ao final da unidade temática, comparando as discussões prévias e as discussões baseadas nos conteúdos aprendidos ao longo do capítulo. O capítulo do Ser Protagonista apresenta quadros para refletir sobre a temática abordada. Então, ao longo das páginas, sempre há um quadro escrito para refletir, como na imagem desse slide, que apresenta ali uma característica, algum questionamento, uma informação a mais. No final da unidade, são feitas algumas sugestões de livros para ampliar os conhecimentos dos alunos sobre os temas de física moderna. Então, algum desses livros seria Bilhões e Bilhões, um livro do Carl Sagan, e outro seria o livro do Robert Gilmore, que é Alice no País do Quantum. Bom, vou falar um pouco sobre os requisitos para o uso do livro Ser Protagonista. O livro utiliza de uma linguagem adequada para os alunos do terceiro ano do ensino médio, apresentando imagens e esquemas relacionados à temática. Além disso, o livro mostra experimentos que são acessíveis e podem inclusive ser aplicados no ensino remoto. O primeiro experimento seria relacionado à física do muito pequeno. Então, é utilizado uma calculadora que possui uma placa fotovoltaica para funcionar quando não está com pilha, e é verificado se há influência da cor da luz, né? Você colocando algum papel colorido na frente da luz, vai influenciar no funcionamento da calculadora. O segundo experimento seria uma menção à física do muito grande.
Então a ideia seria medir a constante de Hubble utilizando um balão e pequenos adesivos. E conforme o aluno vai enchendo o balão, ele vai analisando as distâncias entre os adesivos colados no balão. Bom, agora a gente vai falar sobre o material do Bongiorno, tá? Esse foi o material que a gente escolheu também para fazer aqui essa análise. Então, como a gente fez no Ser Protagonista, a gente vai também dividir nos 4 tópicos que a gente escolheu para falar um pouco dele e fazer essa análise juntamente com o Ser Protagonista. Começando, a gente vai falar sobre as metas e objetivos. Quais são as metas, as características, os objetivos que a gente pode perceber no material do Bongiorno que a gente consegue também analisar e colocar aqui. Primeiramente, a gente consegue ver isso no próprio início do material, que ele faz um breve texto explicando qual seria a visão para a construção e produção desse material do Bongiorno, né? Ele não vai fugir muito da proposta de ser voltado para o terceiro ano do ensino médio. Claramente, ele é um material que permite que pessoas que têm interesse consigam estudar, mas o foco principal, a gente consegue ver claramente que é para os estudantes que estão fechando esse ciclo do ensino médio, né? Alguns desenvolvedores desse livro, o grupo que foi responsável pela produção, não é formado diretamente em licenciatura, apenas bacharel ou engenharia, ou seja, são pessoas da área de exatas, mas que não são propriamente formadas em licenciatura. Esse é um debate que nós tivemos aqui na própria matéria de propostas, né, de como a gente pode reagir e refletir sobre isso. Pessoas que não são, entre aspas, formadas para isso e estarem produzindo o material. Até mesmo pessoas que não são nem da área, né, de física. No caso aqui, temos pessoas que são da área de exatas, como a engenharia, pessoas que são formadas em física, bacharel. E como é que a gente pode pensar nisso? Então, esse ponto, essa característica do Bongiorno, dentro desse grupo que foi responsável pela produção do material, existem pessoas que não são da área de licenciatura. O Bongiorno ele tem fixo, e a gente percebe isso no próprio textinho inicial, e ele vai reforçar isso durante todo o material, que ele quer conciliar o cotidiano com a física ensinada, não querendo simplesmente bater o martelo de que a física é assim e ponto, mas que o aluno consiga, o leitor ou a leitora consiga fazer as conexões com o cotidiano e a rotina da pessoa, né? Então, isso é interessante do Bongiorno, ele bate nessa tecla no próprio texto, ele deixa bem explícita essa ideia, e a gente pode ter essa conexão durante a leitura, perceber essa conexão que ele quer fazer. E um outro aspecto também, outro objetivo, é que o Bongiorno pretende falar mais sobre o conhecimento científico, a construção científica, né, a atividade científica em geral. E aqui ele fala assim, né, proporciona ações com autonomia, porém é importante mostrar seus erros e acertos, defeitos e virtudes. O que ele está querendo dizer é que ele quer mostrar que parte da construção, do processo de construção científico, do saber científico, faz parte os erros, faz parte não saber as respostas toda vez, faz parte errar, acertar, errar e acertar, sabe? Às vezes as pessoas não têm essa noção de que a ciência também está sendo construída e os erros fazem parte. E não necessariamente isso tirando a credibilidade, mas isso fazendo parte do processo em si. Então ele faz esse debate também de como o conhecimento científico gera essa autonomia, né? Proporciona ações com autonomia, mas que também existem essa parte não tão agradável, que são os erros e às vezes não conseguir uma resposta na hora. Os autores, eles criticam, como foi dito, eles querem bater na tecla do cotidiano, então eles criticam a física que é descontextualizada, que fornece apenas a resposta de maneira autoritária e simplesmente bate martelo, é desse jeito e ponto. Então eles criticam essa parte que não consegue conversar com o cotidiano da pessoa, do aluno, da aluna. E o livro, ele pretende ser, através disso, interdisciplinar, ou seja, claramente na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente tem a ciência rodando de vários aspectos, por exemplo, biologia, química, história, tudo ao nosso redor conversa. Então, ele quer também que a física que o aluno ali está estudando consiga conversar com essas outras áreas. E para finalizar, só para falar que esse ponto eu acho interessante também, o lado humano que ele quer trazer da atividade científica. Como eu disse,
Ele vai falar dessas partes dos erros, das dificuldades, de como, às vezes, o processo ele não é tão retinho, ele tem alguns desvios, mas que o saber científico ele é, sim, estruturado e que a gente não precisa considerar ele como se não tivesse metas e objetivos também. Mas ele também traz esse lado humano, falando sobre os próprios cientistas, percebendo como ali também são pessoas que estão buscando, tentando achar as respostas, e é interessante ver como isso aproxima a ciência. Muitas vezes a pessoa tem ideia do cientista, a pessoa que fica naquele laboratório e não sei o que ele está fazendo. Então, trazer esse lado humano para a atividade científica ajuda a trazer um pouco mais de pessoalidade para a conversa, né? Então, essas são as características e objetivos. E agora, a segunda parte, a gente vai falar sobre os conteúdos e materiais do Buongiorno. E, claramente, a gente vai falar aqui sobre um pouco da estrutura que ele tem. Os assuntos da temática desenvolvidos são em capítulos, né? Dentro da unidade 4, que é a unidade que a gente está tratando de física moderna, ele vai dividir em teoria da relatividade restrita, física quântica e radioatividade. Essa divisão é boa, ela consegue fazer com que a estrutura fique um pouco mais clara e não confunda também. Física moderna é um assunto extremamente complicado, que muitas vezes é até deixado de lado dos materiais. Então, é interessante ver como ele consegue dividir em capítulos as temáticas da física moderna. A apresentação da unidade mencionada em grandes descobertas revolucionárias do século XX, né? Como a gente está falando de física moderna, a gente consegue falar de várias tecnologias que surgiram recentemente, a gente consegue falar de vários avanços que talvez as gerações anteriores a nós, nossos pais e nossos avós, não tinham, e como os conhecimentos que vieram após eles permitiram que tivesse esses avanços, né? Não necessariamente os conhecimentos surgiram depois, mas a estrutura que permitiu os avanços, né? A apresentação do conteúdo utilizando de um contexto histórico bem desenvolvido. Como ele tenta fazer toda essa discussão humana e também da atividade científica, ele vai trazer essa discussão do lado histórico, isso não tem como fugir. E ele consegue estruturar bem, desenvolver bem como foi o pensamento para chegar nas conclusões que nós temos na física moderna. E nessas sessões que agora eu vou citar, pensando as ciências, é onde ele consegue fazer isso um pouco melhor. Claramente ele está ali explicando a teoria, explicando algumas das fórmulas, como é que, né, você consegue resolver cada situação que foi proposta, e ele vai colocando alguns fatos históricos que você vai falando, foi esse cientista nessa época mais ou menos, por causa disso, da situação que ele estava vivendo. E no Pensando nas Ciências, ele vai fazer um quadrado, uma parte específica para isso. Então, no final dos textos, ele aborda as aplicações contemporâneas dos conteúdos. Que nem a gente pode ver ali, ele vai falar de física e tecnologia e ele vai dar o paradoxo dos gêmeos para falar um pouco de relatividade. Outros assuntos como saúde, e ele também vai fazer o debate histórico, são possíveis de você conversar. Os avanços, por exemplo, de satélites, GPS, todos o que a física moderna conseguiu nos trazer em tão pouco tempo. Ele consegue fazer esse debate dentro do Pensando as Ciências e conciliando sempre a física com um assunto que é contemporâneo. E para finalizar, para falar dessa parte de conteúdos materiais, o desenvolvimento matemático mais sólido com algumas deduções e representações geométricas. Como dito, física moderna é um assunto extremamente complexo que muitas vezes assusta os alunos, principalmente pelas fórmulas, né, e o que cada grandeza representa. Então, mas mesmo assim, o Buongiorno consegue fazer algumas pequenas demonstrações de como foi o raciocínio para chegar na fórmula, pois justamente conversa com o tópico anterior que a gente estava falando sobre os objetivos dele, de não mostrar uma física pontual, autoritária, que fala é isso e pronto, mas explicar como foi estruturado e como é que você consegue também ter aquele pensamento que o cientista teve na época para chegar nas conclusões que ele teve. Então, falando um pouco sobre os objetivos, as metas, a gente consegue ver como a estrutura e os conteúdos e materiais refletem isso. E agora a gente vai continuar a análise sobre o Buongiorno. Bom, agora vamos analisar um pouquinho algumas das estratégias e atividades propostas pelo livro do Buongiorno. Falando um pouco sobre a estruturação dos exercícios, nós podemos ver que o livro apresenta vários exercícios dissertativos, como esse aqui da figura abaixo, que é um exercício da FUVEST. Assim,
eles exigem que o aluno demonstre um bom nível de conhecimento matemático e que também sejam capazes não apenas de encontrar uma resposta final adequada e correta, mas que eles consigam também expressar as ideias e o raciocínio que eles tiveram ao resolver o problema de uma maneira coerente e organizada. Isso, desde que os exercícios sejam utilizados pelo professor de forma a valorizar esses aspectos. Então, desde que a avaliação que o professor realiza valorize a organização e a coerência das respostas. O livro do professor apresenta todas as respostas dos exercícios, o que possibilita que ele certifique-se de que realmente está resolvendo os exercícios adequadamente. Além disso, também há vários exercícios resolvidos no decorrer dos capítulos, como esse aqui, da segunda figura, que é sobre a velocidade orbital de um elétron. Assim, esses exercícios resolvidos, eles fornecem um raciocínio que geralmente é empregado para resolver esses problemas que envolvem física moderna, acostumando os alunos com esse tipo de exercício e facilitando quando eles forem resolver os próximos exercícios que foram propostos. Muitos desses exercícios propostos no material são de vestibulares, e o livro apresenta pouquíssimos exercícios de autoria própria, o que pode indicar a preocupação que esses autores tiveram em preparar os alunos para as provas que eles fariam no futuro. E apesar deles apresentarem vários exercícios, o material não se preocupa em propor nenhum tipo de experimento na seção de física moderna. Assim, mostra que os autores focaram bastante nesse caráter mais teórico da ciência, foram incapazes de apresentar um caráter mais experimental. Agora, em relação às propostas para extrapolação e reflexão, o material apresenta diversos quadrinhos e anexos. Um deles é chamado Pense e Responda, que faz umas perguntas curtinhas e objetivas sobre o assunto que foi tratado anteriormente. Como esse aqui da figura da esquerda, que pergunta sobre o significado de estado de energia discreto. Essas perguntas não apresentam um caráter muito reflexivo, mas elas permitem que os estudantes retomem as ideias que foram apresentadas anteriormente e avaliam se eles foram capazes realmente de compreender o que eles leram no texto. Além disso, o material dispõe de quadros que foram chamados de Pensando a Ciência. Nessas seções do livro, são expostos pequenos textos que relacionam a física moderna com tecnologia, saúde, história. Os assuntos dos textos variam desde energia solar e os seus impactos na sociedade contemporânea, até detectores de radiação e as suas implicações na saúde. No final dos textos, alguns exercícios são propostos, de forma a retornar os conceitos que foram abordados nesse texto e também propor reflexões sobre as aplicações da física moderna na sociedade atual. Além disso, o final do livro apresenta diversas sugestões de livros, sites, passeios, para que os alunos possam explorar mais sobre a física moderna e também que eles possam interagir com o conhecimento de maneiras diversas, de forma um pouco mais ativa. Por fim, o Bongiorno enfatiza o aspecto humano da física, porque ele traz transcrições de entrevistas com os físicos da área que foi explorada, como mostra essa figura aqui da direita. No final dessa unidade de física moderna, há uma entrevista com o físico José Leite Lopes, na qual é abordado o impacto e a reação que a bomba atômica trouxe ao mundo e ao Brasil, assim como a sua influência ao desenvolvimento da física. Agora, vamos tratar um pouco dos requisitos para o uso do Bongiorno, sempre levando em consideração o público-alvo que ele escolheu. Como o livro apresenta conteúdos programados para o último ano do ensino médio, a linguagem é bastante adequada para que seja compreendida por alunos dessa faixa etária. A linguagem é bastante simples, pode ser facilmente compreendida, mesmo que a física moderna seja um assunto bastante complexo. O rigor físico e matemático que foi apresentado é adequado quando o livro se tem um viés mais introdutório do assunto. Como o livro não apresentou nenhum tipo de experimento e ele está realmente centrado nas questões mais teóricas da física moderna, no decorrer de todo o material, não há restrições em relação à infraestrutura necessária para aplicar o conteúdo ou as propostas de atividades. Então, é possível utilizar o material em qualquer local e sala de aula. Para concluir, o Bongiorno apresenta vários esquemas, gráficos, ilustrações
e podem ser compreendidos pelos alunos de forma a deixar o conteúdo ainda mais claro. Assim, o material não apresenta muitas restrições de uso e pode ser aplicado em diversos contextos diferentes sem grandes preocupações. Oi, meu nome é Leonardo e eu vou agora fazer uma análise comparativa entre os livros didáticos e seus objetivos. Após isso, eu vou fazer uma comparação entre os dois livros didáticos. Como dito antes, o livro Ser Protagonista tem como objetivo promover reflexões sobre o conteúdo, atribuindo ao conceito estudado seus impactos atuais e cotidianos. E isso o livro consegue fazer de forma clara e bem trabalhada. Sua interdisciplinaridade é trabalhada de um jeito novo, trazendo temas novos, como a agricultura e a medicina. O Ser Protagonista traz uma contextualização histórica sobre o conteúdo abordado, fazendo uma construção de como esse conhecimento foi se moldando ao longo do tempo. É interessante pontuar as reflexões propostas por todo o livro, junto com seus impactos atuais em quadros nomeados como Para Refletir e Ação e Cidadania. O livro se utiliza de caixas laterais para propor, além de reflexões, curiosidades acerca de cada tema estudado, não se limitando apenas a passar o conteúdo. Assim como Ser Protagonista, o Buongiorno também trabalha muito bem a interdisciplinaridade e os aspectos atuais e cotidianos dos temas abordados. Porém, sua contextualização histórica é mais aprofundada e possui um uso maior da construção matemática, como diagramas e imagens que esquematizam geométrica e algebricamente os assuntos trabalhados. O Buongiorno apresenta para grande parte dos temas um espaço reservado para trazer uma reflexão acerca de um pensamento científico ou utilidade atual do tema, com perguntas que instigam a discussão e o pensamento mais amplo do aluno em relação ao conteúdo. Esse tópico é nomeado de Pensando em Ciência. Contemplando esse quesito, parte fundamental dos objetivos propostos como a contextualização atualizada, o objetivo de estudo foi trabalhado de forma interdisciplinar e autônoma. Entretanto, o livro apresenta muitos exercícios de vestibular, mesmo criticando a visão de livros como produto. Esses exercícios, por sua vez, parecem pouco variados, obviamente, por seguir o padrão propostos pela maioria dos vestibulares. O livro se propõe a pôr em foco as falhas durante a construção científica, porém essas acabam não recebendo muita atenção ou até não sendo abordadas. Em algumas passagens podemos ver um pouco disso, como os questionamentos sobre os cálculos da velocidade pela teoria de Maxwell. Com isso, percebemos que os dois materiais trabalham o contexto histórico dos assuntos para uma melhor compreensão do momento em que esse pensamento foi formulado, e sua importância para o desenvolvimento de conhecimentos futuros. Podemos notar o uso de perguntas reflexivas nos dois livros, dando certa liberdade para os alunos pensarem o assunto. Os dois livros se aplicam em apresentar conteúdos e propostas de utilização cotidiana para o contexto trabalhado. O Ser Protagonista apresenta um foco maior na parte escrita, aliada às suas imagens e caixas de reflexão, enquanto o Buongiorno expõe a parte matemática por meio de relações geométricas. Ambos os materiais didáticos utilizam de experimentos relacionados à temática abordada. Porém, o livro Física Buongiorno, na unidade de física moderna, não apresenta experimentos que abordam o assunto tratado. O nosso grupo se despede aqui e agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado.